Fala galera, eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Carlos Vermut, o herdeiro de Pedro Almodóvar. Carlos Vermut é um quadrinista e cineasta espanhol, ali de Madrid, região. Ele tá aí fazendo filmes desde 2009, mais ou menos, 2011, quando ele estreou com seu primeiro filme. Porém, ele estourou mesmo foi com o seu segundo filme, que é a obra-prima da sua carreira, chamado Magical Girl. Mas a gente vai falar do Magical Girl lá pra frente. Por hora a gente vai começar por Quien te cantarás, que está na Netflix até o dia 27 de fevereiro. Ou seja, no dia que eu estou gravando esse vídeo, você só tem mais 5 dias para poder assistir ele na pegada da Netflix. Depois você tem que dar seu jeito para poder assisti-lo. E Quem Te Cantarás, que é o terceiro filme dele, ele já tem 4 longas, o quarto é o Mantícora. O terceiro filme dele, que é o Te Cantarás, que é um filmaço, conta a história de Lila e de Violeta. Lila é uma grande cantora dos anos 90, né, de música pop ali, espanhola, e ela some da mídia porque ela está sofrendo de amnésia. Tá? Então ela tem alguns problemas e já não está mais vivendo do sucesso de outra hora. Violeta, ela é uma cantora amadora que trabalha num karaokê e é muito fã da Lila. E esses dois personagens vão se encontrar por motivos do acaso, digamos assim, e vão estabelecer uma conexão. É um cinema que trabalha muito bem esses personagens complexos, com problemas do passado, são personagens tridimensionais, né, que a gente gosta bastante, personagem com esses traumas, especialmente ligado ao passado e especialmente ligado com relações entre pais e filhos, mãe e filha. As personagens do Quem Te Cantarás tem uma relação muito forte entre mãe e filha, né? O filme é basicamente muito sobre isso, sobre mãe e filha, e também sobre o duplo, né? Ele brinca um pouco com o duplo ali, levemente. Além disso, ele vai falar um pouco nesse filme Quem Te Cantará sobre a indústria musical, né? Como isso afeta a vida dessas duas personagens, especialmente a Lila, que é uma grande cantora de sucesso e que está precisando de dinheiro e precisa voltar a fazer show, porém ela está com esse problema, né, de que ela sofre de amnésia, né? Então ela fala dessa crise da indústria com o momento atual, né, das músicas, como que os músicos ganham dinheiro. Eles precisam fazer shows, porque não vende-se mais discos, não vende-se mais CDs, né? Então é muito difícil. Também os filmes vão sempre passar por essa coisa relacionada ao trabalho, à crise financeira, ao dinheiro, né? O dinheiro também é importante para os personagens da Violeta, né? A situação financeira dela é muito complicada. E isso a gente vai ver também, essa questão financeira, nos outros filmes, em especial no Magical Girl. Então, assim, ele é um diretor que trabalha uma decupagem muito bonita, muito interessante, muito simétrica, né? Com a câmera bastante, geralmente, centralizada, os personagens no meio, assim, um ponto fixo, sabe? Isso é bem interessante. Na direção de atores também, eles deixam os atores bem livres, assim, uma decupagem um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais clássica, né? Com os atores mais livres para poder passear na tela e a câmera um pouco mais fixa, dando um pouco mais de tempo aos personagens sem muito cortes. Isso é bem interessante também, eu gosto bastante. E ele segue aquele tom do melodrama, né? Vindo da escola do Douglas Sirk,
passando pelo Almodóvar, que é o grande, talvez, mestre dele nesse sentido. O Quinto Cantarás tem também um pouco de influência do Bergman e também, obviamente, do Fassbinder, que também é um outro diretor que trabalhou muito com melodrama. Especialmente o Quinto Cantarás tem uma pegada do melodrama. E os filmes dele trabalham sempre com personagens femininos muito fortes, né? A Lila e a Violeta são muito interessantes. E agora vamos entrar no Magical Girl. O Magical Girl também tem a Bárbara, que é um personagem muito forte, e o personagem da Alicia, né, que é uma menina que está doente e está precisando de dinheiro. E o pai dela é professor, não tem dinheiro. E mais uma vez, essa coisa do dinheiro vai estar influenciando. E o pai dela, né, que é o Luiz, vai se deparar com a Bárbara, né? E a Bárbara é um personagem bem complexo, catastrófico, intenso, manipulador. Ela é a menina de fogo, né? Porque Magical Girl é a menina de fogo. E a filha do Luiz, a Alice, ela tem um último desejo, né? E aí vem as homenagens do Carlos Vermouth aos animes, né? A filha é uma garota muito fã de animes. E é bem interessante. Eu não vou contar muito para deixar para vocês. E assim, os filmes do Vermouth tem toda essa pegada, essa atmosfera melodramática, bem tensa, bem real, pesada. São filmes pesados, com uma atmosfera bem fassbindiana, né? Para quem assistiu os filmes do Fassbinder, tem um peso melancólico assim nos filmes dele, bem interessante, bem difíceis até de aguentar às vezes, e é bem legal. Aí a gente tem o Mantícora também, que tem uma relação de um artista de 3D, de games, né? Que acaba salvando um menino de um incêndio e cria uma relação conturbada com esse garoto, né? É legal também como o Carlos Vermouth ele usa a música também no seu cinema, sempre pontuando de uma maneira muito boa, e o cinema dele vai criar uma atmosfera muito grande para ter uma tensão, né? Como o Almodóvar cria também, cria-se toda uma tensão sobre algo que está para vir para acontecer, né? Uma pegada quase Hitchcockiana ali no Almodóvar e agora também no Carlos Vermouth. E essa relação também com o menino, né, acaba tendo uma relação meio esquisita, e o próprio Julian, que é esse design 3D, ele vai conhecer uma outra moça, né, que é a personagem da Diana, que é uma namorada dele, uma menina que ele vai flertar lá. E essa moça também tem uma relação com o pai dela meio complicada. O pai dela tá acamado. Então, basicamente, a gente vai voltar a essas relações de pai e filha, filho e mãe em todos esses 3 filmes dele. O primeiro eu ainda não consegui assistir. Eu fiz também uma análise semiótica do nome dos personagens dos filmes dele, porque eu comecei a achar interessante. Notei algumas coisas e eu acho que tem muito a ver com os personagens, e eu vou ler aqui para vocês, tá? Então a gente tem a Lila, tá? A Lila, que da onde que vem a Lila? É da cor lilás, né? Que reflete-se a delicadeza e a realeza. Então seria ela a rainha da música no filme, né? A representação da rainha da música no filme. Depois a violeta. A violeta é considerada etimologicamente uma cor difícil de enxergar, tá? Então é como se a personagem da Violeta não tivesse vida, não tivesse sido vista. Se você depois que você assistir o filme e refletir com essa minha fala, você vai entender.
A Bárbara, já no Magical Girl, ela tem uma relação com os bárbaros, né? Com o povo bárbaro. Ela é muito. é, Ela passa por você e te destrói, né? Ela é bárbara. Além disso, também tem a relação com a menina santa, com a Bárbara, Santa, com a Santa Bárbara, né? Que foi uma menina que foi morta pelo próprio pai. Né? Não é spoiler do filme, tá? Veja, é mais uma relação pai-filho, né? Porque ela tem uma relação com o Damian de Damião, né? Que é um protetor dela, um amigo dela, que Damião é um domador, né? É um vencedor. Então isso também vai, se você refletir sobre ele, é bem interessante. E depois o Luiz, que é o guerreiro, né? Um cara determinado. Então ele é um pai determinado, né? A fazer o que a filha precisa para poder ajudar a ela. Aí a gente pode ver também no Mantícoras, né? A relação dos nomes. Julian, né? Ele é juventude, né? E ele tem uma relação complexa com o garoto que ele salva. E Diana é a pureza, né? É a divina. Então ela seria a pureza do filme, a pessoa que vai salvar, né? Então assim, são características muito interessantes, para, provavelmente escolhidas a dedo pelo Carlos Vermouth para compor os seus personagens, tá? Então assim, ele é um cineasta e roteirista, né? Ele escreve também os próprios filmes e eu gosto muito de como ele faz essa montagem de todo esse círculo, né? Com a sua direção muito precisa, né? Os planos muito bem escolhidos e com histórias muito originais, diferentes, né? E complexas, que sempre deixam a gente bem refletindo sobre aquela vida daqueles personagens, aquelas situações, né? E como o Almodóvar deixa a gente sempre naquela reflexão sobre personagens tão ricos e complexos, o Carlos Vermouth é o espanhol que merece ser olhado, né? Os filmes dele estão sendo exibidos em alguns festivais. O Magical Girl é um dos mais elogiados, né, por flertar com o fantástico um pouquinho. Então é isso que eu tenho para vocês. Corram para ver o Quente Cantarás. Magical Girl já saiu online também há muitos anos, foi em 2014. O Mantícora é do ano passado, 2023. Tá aí disponível também, é um filme muito bacana, muito complexo, bem difícil de assistir, de certa forma também. Então, corram atrás desse cineasta, que ele vai estourar logo mais. Ele deve ganhar algum prêmio assim de alto nível, como Veneza, Berlim, Cannes, tá? E a gente vai ter avisado vocês. Um grande abraço. Conta pra mim se você já assistiu algum filme de Carlos Vermouth. E corre!